Vivemos hoje no mundo uma crise migratória sem precedentes. O número recorde de refugiados e imigrantes cruzam fronteiras fugindo principalmente da pobreza. Eles enfrentam em suas terras a escassez de trabalho e muitos migrantes saem à procura de melhores oportunidades de vida. Os migrantes, infelizmente, em muitos casos, são recebidos nos lugares onde chegam com uma dose de hostilidade e intolerância. De acordo com a ONU, somente um número reduzido de países aceitam a quantidade até maior do que poderia de refugiados, requerentes de asilo e de migrantes. Uma outra preocupação é que nessa pandemia, os migrantes não conseguem ter acesso aos auxílios econômicos dos governos. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, são quase 69 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo. Desse total, 25 milhões e meio são refugiados, 40 milhões estão deslocados internamente em seus países e mais de 3 milhões são solicitantes de asilo. O número de refugiados cresceu 50% nos últimos 10 anos. Mais da metade são crianças com menos de 18 anos. Segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, de 2010 a 2018 foram registrados no Brasil quase 800 mil imigrantes, sendo haitianos, venezuelanos e colombianos as 3 principais nacionalidades. Segundo o site Mundo Educação do portal UOL, o atual modelo de produção no Brasil tem como consequência a migração da população rural para as cidades. Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem os grandes latifundiários, além da mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra. Outro aspecto das migrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país, antes concentrada na região sudeste e em regiões metropolitanas. A crise atual de migrações no Brasil é representada pelo número de venezuelanos que chegam ao país, que nos cálculos do Unicef, até o ano que vem deve somar 195 mil pessoas. As principais migrações para o Brasil são formadas por pessoas vindas de 3 países principalmente: Bolívia, Haiti e Venezuela. As condições socioeconômicas da Bolívia, os desastres naturais no Haiti e a instabilidade econômica e política da Venezuela podem ser descritos como os motivos principais para os fluxos migratórios de bolivianos, haitianos e venezuelanos para o Brasil. Tão diferentes entre si, eles têm mais em comum do que pensamos. Trata-se de imigrantes majoritariamente não reconhecidos como refugiados, buscando melhores condições de vida. O documentário Bem-vindos à Boa Vista, produzido pela Maculelê Filmes, mostra tanto os imigrantes que chegam como os brasileiros que os recebem. Mas se sentia muita dor. Eles falavam, olha essas benecas aí, vão virar uma favela, essas benecas. Eu não falava, ficava calada. Eu falava, eu tenho vergonha de ser venezuelana. Acho que nós perguntamos, onde fica a Venezuela? A Venezuela está no mundo todo agora. O documentário teve o apoio do Sindicato e do Serviço Pastoral do Migrante, fotografia de Paulo Pepe, música original é do excelente grupo Os Ditos. Quantos povos perambulam pela América Latina, tentando atravessar cada fronteira, que pisam neste chão que chamo meu,
que se levanta contra você. Arrastrándose en un calor sobrehumano que lo transforma en una cosa que no es, que lo hace creer que nadie ha de amarlo, nadie ha de amarlo como es. Oh, América, América Latina, oh, América, América. Bem, Elisângela, qual o principal objetivo de conscientização que o seu filme propõe? Olha, o filme, ele conta a história da migração venezuelana para o Brasil, né? Mais precisamente em 2018, foi um ano de pico dessa migração, e aí eu fui para Boa Vista, né? Que muitos venezuelanos chegavam ali por Roraima, né? Na divisa com a Venezuela, então muita gente chegando a pé, né? Muitas famílias chegando, e eu fui justamente para lá para acompanhar um pouco e falar um pouquinho sobre essa história, né? Mas eu desde sempre eu já fui com um olhar focado, né, na mulher, né? Na migração feminina, na migração das mulheres, né? Porque se para os homens migrar em condições como essa, porque não era migrar porque a pessoa vinha para estudar ou vinha para trabalhar, não, eram migrações forçadas, né? Pessoas que vinham com problema econômico, problema de saúde, com, sabe, muita gente passando fome. Então foi muito chocante, assim, se deparar com essa realidade ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, né? E então eu fui com esse olhar da mulher, porque realmente é muito desafiador, porque as mulheres, ali eu me deparei com muitas mulheres que vinham sozinhas, né, deixavam a família toda na Venezuela, vinham sozinhas, trabalhavam, para depois buscar as famílias, ou até vinham já com seus filhos, com 1, 2, 3 filhos, né? Então você vê que é muito mais difícil, porque para uma mulher que vem que vem sozinha, né, com seus filhos, ela, para conseguir um trabalho, ela tem a preocupação de onde vai deixar as crianças, né, que segurança que ela vai dar para essas crianças, e mesmo nessa viagem, né, nesse processo migratório, as mulheres às vezes passam por situações que os homens não passam, né? Você tem todo o risco aí de violência sexual, né? Então, mesmo de crianças. Então, eu fui com esse olhar para dar voz às mulheres que precisavam fazer essa travessia. E, além disso, eu me deparei com as mulheres que recebiam as venezuelanas, né, também. Então, que elas tinham um olhar diferenciado, que já pensava receber essas venezuelanas, pensava na migração dessas mulheres, com um olhar já de família, né, com o olhar das necessidades que as mulheres com seus filhos têm num processo migratório como esse. Os migrantes da Venezuela, na verdade, representam os migrantes de todos os outros cantos que olharam para o Brasil e acharam que havia um futuro melhor aqui. Muitos deles estavam trabalhando e perderam o emprego durante esses últimos anos em que o desemprego aumentou muito no Brasil, mais ainda durante a pandemia, mas os que estão no Brasil estão se esforçando para encontrar modos de sobrevivência, porém com muita dificuldade. Se estamos lembrados, há pouco tempo, houve uma situação bem simbólica, digamos assim, era efetiva, mas também simboliza muito, lá no Acre, quando um grupo, não só de haitianos, mas de outras nacionalidades também, desejavam sair do Brasil, exatamente porque aqui não estavam conseguindo manter nem o próprio status de sobrevivência. Mas pelas dificuldades assim das fronteiras fechadas, acabaram tendo que regressar ou, quem sabe, lá seguiram outros caminhos para poder sair do Brasil. Estes fatos demonstram a situação difícil que muitos e muitos migrantes estão sofrendo, assim como brasileiros, não queremos assim excluir ou então entender que só os migrantes, mas falando de migrantes, muitos deles em situação mais precária, mais difícil, até porque a própria documentação tem sido mais lenta, então vários aspectos que dificultam bastante a vida dos migrantes, seja por questões de documentação, seja por questões de possibilidades de reunião familiar ou de visita, seja pela decisão
de processos que tramitam com mais lentidão devido às dificuldades de funcionamento também dos órgãos públicos durante este período. Segundo a Fundação Heinrich Böll, a imagem divulgada por alguns meios de comunicação tenta construir a ideia de que o Brasil estaria sendo inundado por refugiados. Por enquanto, aumentos de fluxos migratórios significativos podem ser verificados apenas em Roraima ou São Paulo. O número de solicitações de refúgio aumentou mais de 2.000% no período de 2010 a 2016. Porém, em abril de 2016, só havia 8.863 refugiados no país. Apenas 0,8% da população no Brasil é imigrante. Isso é muito abaixo da média mundial, de 3%, e de países como a Argentina, com 4%, e os Estados Unidos, com 14%. Diante da dura realidade social e econômica que a Venezuela atravessa, com condições de vida precárias para muita gente, os migrantes estão deixando sua terra e se estabelecendo nos países vizinhos. Até agora, a Colômbia acolheu o maior número de imigrantes venezuelanos, seguida pelo Peru, Equador, Chile e Brasil. Embora pequenos em números absolutos, os fluxos migratórios para alguns países do Caribe e da América Central são ainda mais elevados, considerando a proporção com a população local. Relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre a migração venezuelana em Roraima, intitulado Imigração Venezuela-Roraima, Evolução, Impactos e Perspectivas, apresenta dados atualizados sobre aspectos econômicos, fechamento da fronteira e os deslocamentos dos povos indígenas nesta região de fronteira. O relatório conclui o seguinte: primeiro, a história da imigração venezuelana é um fenômeno que remonta à década de 1980. Segundo, os migrantes venezuelanos inserem no mercado de trabalho formal de Roraima por meio de atividades como garçons e ajudantes de lanchonete. Terceiro, quando observada sua inserção em outros estados do Brasil, é possível identificá-los em serviços como faxineiros, serventes de obra, repositores de mercadorias e cozinheiros. E o quarto e último, no geral, são funções parecidas tanto na cidade de fronteira quanto nos demais estados brasileiros, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Outra migração importante ocorrida nos últimos anos no Brasil diz respeito aos haitianos. Esse movimento se intensificou depois do terremoto de janeiro de 2010, que deixou o país quase destruído. Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o número de haitianos que entraram no país cresceu significativamente na última década. Observando o mercado formal de trabalho, segundo a FGV, pode-se ver que o número de registros de haitianos com carteira assinada também cresceu. Se adicionarmos a isso o montante de haitianos que atuam na informalidade, que buscaram empreender no negócio próprio ou estão indocumentados, os números são ainda maiores. A título de ilustração, segundo dados do Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal, mais de 70 mil haitianos entraram pelas fronteiras brasileiras nos últimos anos. Bem, irmã Rosita, a senhora pode nos explicar como está a situação dos migrantes haitianos aqui no Brasil? Para os migrantes haitianos, continua vigente a possibilidade de pedir visto humanitário lá no Haiti, somente lá é que eles podem pedir, para vir ao Brasil. Contudo, eu gostaria de sinalizar que há uma preocupação porque, no momento, a embaixada está atendendo de maneira muito limitada ou quase assim, sem muitas possibilidades. E isso limita muito a oportunidade dos haitianos conseguirem o visto humanitário para virem ao Brasil. E sobretudo o momento que o Haiti vive, evidentemente que precisaria ampliar
e facilitar essa obtenção dos vistos para poderem vir regularmente para o Brasil e não terem que entrar, como alguns estão fazendo, por vias alternativas, porque não conseguem o visto adequado. Quanto a eles no Brasil, eu diria o seguinte: não desejo comentar sobre dados, porque os dados têm fontes muito diversas. A verdade é que, no momento da grande imigração, entraram muitos também saíram, quando começou a dificuldade de emprego, a dificuldade de sobrevivência. E hoje a gente tem assim estatísticas diversas, estatísticas que fazem referência a migrantes que estão ainda com visto permanente no Brasil. Temos algumas estatísticas de outras fontes que dão o registro total que a Polícia Federal tem. Tem outras estatísticas que têm a ver com quem está com carteira de trabalho. Então, assim, os dados divergem não, são muito específicos e não dão um número que possamos dizer assim, este é o número de imigrantes haitianos no Brasil. Seguramente, como já entraram muitos, também não é tão reduzido o número, até porque vemos quantos estão aqui. Sei lá, em torno de 150, talvez, que estejam ainda no Brasil, no máximo, né? Porque algumas outras estatísticas de registros permanentes são bem mais reduzidas, dependendo do órgão que fornece e o foco das pesquisas feitas. De qualquer maneira, a situação deles no Brasil está assim: eles podem pedir residência e vir com visto humanitário, já receber então a residência aqui no Brasil. Podem também, podem e depois tem uma restrição. Pela normativa referente aos haitianos, eles podem vir ao Brasil e mesmo que entrem por vias alternativas ou que entrassem, eles podiam pedir residência aqui no Brasil. Porém, durante a pandemia, tudo isso foi suspenso. Então, é importante registrar esse aspecto, porque esse aspecto de um fechamento total e absoluto, praticamente, das fronteiras terrestres, tem limitado enormemente a vinda, porque, embora eles possam vir por via aérea, as exigências são muito rigorosas e eles não conseguem atender. E essa limitação nos preocupa, porque ela acaba dificultando a reunião familiar, dificultando certos direitos básicos que as pessoas têm. São fundamentais. Então, apesar de que entendemos adequado e que deve se respeitar as leis da biossegurança nesse período da pandemia, poderia haver algum protocolo mais específico para, pelo menos, os casos de reunião familiar ou outras possibilidades que fossem viabilizadas. E esta observação que faço vale para qualquer outra categoria também, não só para os haitianos. Para os migrantes que conseguem o status de refugiados no Brasil, a situação pode ser diferenciada. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, a responsabilidade de proteção e integração de refugiados é primariamente do Estado brasileiro. No território nacional, o refugiado pode obter documentos, trabalhar, estudar e exercer os mesmos direitos civis que qualquer cidadão estrangeiro em situação regular no Brasil. Irmã Rosita, então como os migrantes em geral enfrentam, a burocracia para tentar viver de forma legal aqui no Brasil? Estamos vivendo um momento muito particular, porque durante longo período as fronteiras terrestres ficaram totalmente fechadas. Nós sabemos que o maior fluxo de imigrantes neste período é de migrantes que vêm de países vizinhos, ou, sobretudo da Venezuela, ou que usam as fronteiras terrestres para entrar no Brasil, mesmo que não sejam de países vizinhos. E nesse período, as fronteiras estiveram totalmente fechadas, as terrestres. E este é um ponto crítico, porque com isto, os migrantes acabaram utilizando vias alternativas, entrando por caminhos onde não passavam pelos controles de fronteira. E ao chegarem no Brasil, essas pessoas, durante todo um período longo, até há poucos dias, não podiam documentar-se.
E isso trouxe uma situação muito, eu diria até dramática, não apenas difícil, porque as pessoas sem documentos no Brasil, aqui viviam, porque já estavam aqui, e não podiam sequer trabalhar, não podiam nem fazer uso quase dos direitos básicos que toda pessoa tem direito. Agora, recentemente, no dia 24, 23, 24 agora de junho, foi publicada uma nova portaria sobre fronteiras, a 655, e esta portaria permite que as pessoas que entraram, as pessoas venezuelanas ou afetadas pela situação da Venezuela, sublinho isso porque você me perguntou também sobre os haitianos não estão beneficiados por esta portaria. No caso, os venezuelanos ou pessoas que viviam na Venezuela e que foram afetadas pela crise que a Venezuela vive e que se encontram no Brasil, neste momento podem documentar-se. As demais ainda não, as outras nacionalidades ainda não. E também a entrada continua bastante restrita, apenas por Pacaraima, dá para entrar, e um número limitado de pessoas. Eu falo isso porque isto afeta diretamente aquilo que você me perguntou, como enfrentam a burocracia. Neste momento, muitos não conseguem fazer absolutamente nada, porque não está aberta a possibilidade. Outros podem documentar-se, como eu comentei, sobretudo os venezuelanos, mas também estamos enfrentando um acúmulo, uma demanda, enfim, reprimida que havia de todas as pessoas que durante o ano passado não puderam renovar seus documentos, porque a polícia também não estava atendendo, devido à situação que se vive da pandemia do Covid-19. Então, agora, estamos num período em que as pessoas podem renovar seus documentos, podem, os venezuelanos e venezuelanas também documentar-se, os que entraram por vias alternativas, mas há um acúmulo muito grande e, em muitas localidades, a agenda da polícia está superlotada e, portanto, também vai se distanciando a possibilidade de documentação. Por que eu falo isso? Porque a documentação é o ponto básico. As pessoas que não têm os documentos não conseguem trabalhar, não conseguem, enfim, praticamente desenvolver nada. No quadro geral da migração no Brasil, é preciso considerar também a situação dos bolivianos, que há décadas saem do seu país para buscar melhores condições de vida e se concentram em São Paulo. A maior parte deles não tem documentos de residência legal e muitos vão parar em situações análogas à escravidão. Bem, Padre Paulo, as situações análogas à escravidão entre os migrantes bolivianos em São Paulo, queria que o senhor explicasse um pouco essa relação para a gente. Acredito que a migração boliviana tem que ser entendida em um sentido amplo para colocar depois o grupo de bolivianos muito grande que se encontra em situação análoga à escrava. A migração boliviana começa o seu fluxo, podemos dizer, nos anos 50, aqui na direção de São Paulo. Agora, a partir dos anos 80, se intensifica sempre mais e começa a aparecer um perfil bem típico, que são aqueles que trabalham na costura, ou seja, na cadeia produtiva da indústria da moda. É aí que nós encontramos o trabalho degradante, trabalho análogo escravo entre os bolivianos. Então, depois de um grupo que trabalhava na área de medicina, etc., a partir dos anos 80 temos este problema e, inclusive, com a terceirização, quarteirização progressiva da indústria da moda. O que acontece é que a indústria da moda, para baratear seus custos e ser sempre mais competitiva, começa a terceirizar a produção. Então, a confecção que deveria produzir para a marca X, por exemplo, ela terceiriza, esta quarteiriza, e os que estão mais para baixo, estes bolivianos, acabam ganhando praticamente nada e se encontrando num mecanismo constante onde não consegue sair desta situação. Daí os momentos de fiscalização para libertar estas pessoas. E isso interessa os bolivianos, em primeiro lugar, e diria também os paraguaios. Não se fala muito de paraguaios, mas temos muitos paraguaios em situação análoga
a dos bolivianos na indústria da moda. A imigração boliviana para o Brasil possui um fluxo mais contínuo comparado com a dos venezuelanos e haitianos. Não houve um desastre ou evento específico que tenha intensificado essa imigração. O número só em São Paulo aumentou em mais de 100%. Há uma década, quase 80 mil bolivianos foram regularizados no Brasil, ocupando assim o segundo lugar, só atrás dos haitianos. O perfil dos imigrantes bolivianos é aquele ligado à família, e mais de 11% sendo crianças e com uma proporção mais ou menos metade-metade de homens e mulheres. Padre Paulo, como que está hoje a realidade geral dos bolivianos que vêm para o Brasil? Então, claro, é sempre difícil generalizar o perfil dos bolivianos que chegam no Brasil. Em primeiro lugar, diria, São Paulo é o destino ainda principal. Se nós temos uma ideia que, nível de Brasil, temos 1,5 milhão, mais ou menos, de imigrantes em situação regular, os bolivianos são o terceiro grupo em nível nacional, com 134 mil. Se nós olharmos só o município de São Paulo, está com 100 mil, ou seja, há uma grande concentração em São Paulo e no estado de São Paulo desta migração. E a indústria da moda, toda a sua cadeia produtiva, não é só São Paulo, mas também a Americana, Campinas, o grande cinturão da cidade de São Paulo. E um fenômeno que está acontecendo é, por várias causas, os bolivianos estão se deslocando sempre mais na periferia da cidade e da região metropolitana. Seja por causa dos custos dos aluguéis, alugar uma oficina de costura, etc., mas também para tentar driblar as fiscalizações. Então, quanto mais lugares periféricos, mais longe do centro, eles pensam que serão menos fiscalizados. Então, tem esta situação. Eu diria que a pandemia também criou uma situação muito complexa, porque a indústria praticamente parou, as oficinas de costura pararam de produzir, com exceção das máscaras, podemos dizer, só que teve exploração também nas máscaras. É importante saber. Máscaras que eram vendidas a 7, 8 reais, a pessoa ganhava 15 centavos, tendo que colocar eletricidade, o corte do tecido e a linha. Ou seja, gastava quase tudo na produção da máscara e ganhava nada. Então, tivemos já casos de trabalho análogo escravo, inclusive no último mês e meio, com gente produzindo máscaras. O outro fenômeno que está acontecendo entre os bolivianos, eu diria aquele ideal de ser microempreendedor, inclusive tem uma narrativa exagerada aos nossos dias, grupos que ficam falando que o boliviano está se tornando microempreendedor, eu diria está se tornando escravo de si mesmo. Por quê? Inclusive hoje veio aqui uma família que comentou isso, eu estou sendo escravo de mim mesmo. Eles trabalham em casa, a família com seus filhos, não ganha praticamente nada e tem que produzir trabalhando dia e noite para ganhar um pouco de dinheiro e tentar sobreviver. Ou seja, na terceirização, quarteirização, entrega o material, eles costuram trabalhando 16 horas por dia, tentando ganhar algo praticamente quase nada. Então, esse é um problema também real, onde eles estão se tornando escravos de si mesmo, por causa da perversidade do ciclo de produção da roupa. Outros migrantes também encontram muitas dificuldades para regularizar os documentos do país. E essa situação acaba levando muitas famílias para a miséria e para a mendicância nos sinais de trânsito. Os haitianos estão entre esses que enfrentam muitas dificuldades para ficarem no Brasil. A imigração haitiana antes de 2010 era insignificante. Naquele ano, o terremoto deixou 150 mil mortos e 300 mil desabrigados. Desde 2010, chegaram mais de 22 mil haitianos ao Brasil. Bem, professor Leonardo, baseado na pesquisa e nos estudos do senhor, os haitianos estão se adaptando mais à sociedade brasileira? Os haitianos, eles compõem um dos principais fluxos migratórios para o Brasil, né? Com os venezuelanos, eles ocupam as primeiras posições
no ranking das nacionalidades imigrantes que residem no país. É uma imigração que surgiu no Brasil com força a partir de 2011 e ele se consolidou ao longo da última década, né? Então foi um crescimento exponencial até 2015 e um maior, digamos, a acomodação do fluxo a partir de 2015, mas se manteve constante. Então, nesse cenário, né, de presença, os haitianos chegaram, inicialmente eles chegaram pelo norte do país, se concentraram na região sul e logo foram, digamos, de certa forma, se inserindo em outras cidades. É uma migração que a gente observa que vai ser um certo tempo já de permanência no país, e é uma migração que tende a ficar. E isso faz com que o imigrante faça o esforço para se inserir na sociedade, né? Então, a inserção passa, primeiramente, pelo trabalho, né? Trabalho e documentação. A maioria dos haitianos optaram e conseguiram entrar no mercado de trabalho formal, né? Principalmente os homens haitianos, no mercado de trabalho formal. Tem acesso à documentação, porque o Brasil concedeu no primeiro quinquênio da última década um visto humanitário para os haitianos, e logo com a nova lei de imigração facilitou o processo de conseguir a documentação. Então, documentação, trabalho, inserção na vida social, na vida cultural. Então, é algo que faz com que os imigrantes estejam cada vez mais se inserindo e se adaptando aqui à nossa sociedade, né? E aí passa por diversos elementos, pela religião. Eles são muito, digamos, praticantes religiosamente falando, né? Eles se reúnem muito em comunidades religiosas, pela inserção no sistema educativo, em atividades culturais. Eu acredito que os imigrantes estão cada vez mais se inserindo na nossa sociedade. A partir de 2010, foram regularizados 101,9 mil haitianos, quantidade de imigrantes maior que qualquer outra nacionalidade entrando no Brasil naquele momento. Baseado na pesquisa que o senhor coordenou no Distrito Federal, a gente pode falar que os haitianos se fixaram com uma maior facilidade aqui na capital federal? Sim, não com maior facilidade que em outras capitais, né, em outras localidades, mas eles conseguiram se inserir bem aqui no Distrito Federal, né, muitos estão localizados na região do Vajão, é ali onde eles estão concentrados, onde reside a maioria dos haitianos, né, e aqui, diferentemente de outras regiões do país, como o sul do país, onde os imigrantes estão trabalhando diretamente no final da cadeia produtiva do agronegócio, ou seja, abate de suínos, abate de frango, né, para exportação. Aqui eles estão trabalhando em diversas atividades do setor de serviço, hotelaria, construção, ou seja, é mais diversificado. Então a gente não pode dizer que aqui foi uma maior integração que em relação a outras capitais. Eu acho que aqui seguiu o padrão da inserção dos haitianos no geral no Brasil, com algumas especificidades, especialmente no mercado de trabalho. O Brasil tem, na verdade, uma história positiva de acolhimento a imigrantes. Aliás, para não nos embaraçarmos nos termos, imigrante e emigrante, por exemplo, é um migrante visto de dois pontos de vista, do país que recebe e do país que acolhe. Especialmente a região sul e sudeste do Brasil tiveram seu desenvolvimento marcado pela presença do trabalho de imigrantes europeus. Os brasileiros também emigram pelas mesmas motivações que trazem estrangeiros para o país. Eles vão em busca de melhor qualidade de vida e de prosperidade financeira. Só para se ter uma ideia, os brasileiros representam a quarta principal nacionalidade que emigrou para a Itália em 2017, atrás de romenos, nigerianos e marroquinos. A imigração de brasileiros para os Estados Unidos aumentou 9% há 3 anos e na Europa o número de imigrantes brasileiros subiu 12%. A estimativa recente do Ministério das Relações Exteriores é de que haja mais de 3 milhões de brasileiros morando no exterior. Desses, 1.400.000 estão somente nos Estados Unidos. Há anos, o país ocupa o primeiro lugar na preferência nacional, principalmente daqueles que querem construir uma carreira fora ou ter uma vida financeiramente mais estável.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil estima que cerca de 50 mil brasileiros vivam hoje na Suíça. O número é baseado na quantidade de serviços consulares e não distingue a situação oficial dos moradores. Depois do intervalo, nós vamos continuar nossa investigação e tratar da migração interna. Os brasileiros que se deslocam dentro do país por diversas razões. E a principal delas é igualzinha à dos estrangeiros: a busca por uma vida melhor. Até já! E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos levantar uma situação migratória mais nossa: o movimento de pessoas que se faz dentro do Brasil. Começa falando conosco o Antoniel. A última pesquisa nacional de amostra por domicílios do IBGE mostra que no caso específico do Sudeste e do Nordeste, que sempre foram os protagonistas dos grandes fluxos migratórios no Brasil, continuam com tendências semelhantes às últimas décadas. Apesar disso, novos destinos são redefinidos. O Sudeste deixa de ser o único espaço de atração no fluxo migratório interregional. O Norte, o Sul e o Centro-Oeste registram aumento de migrações. Outro dado revelado pelo estudo aponta para a importância da migração de curta distância, ou seja, dentro do próprio estado que, apesar de ter diminuído, continua importante movimento em nível nacional. As transformações territoriais, sociais, econômicas e demográficas, através da queda da taxa de natalidade do brasileiro, ocorridas nesses últimos 30 anos, também influenciam nas mudanças da dinâmica migratória no Brasil. Bem, Ednelson, então para a gente começar a nossa entrevista, o Brasil ainda hoje em dia é um país de migração interna ou esse movimento cessou? Não, o Brasil tem volumes muito relevantes ainda de migração interna. Ao longo dos anos, milhares de pessoas circulam entre diferentes municípios, entre diferentes estados do país. Então, a migração interna continua ainda como um processo muito relevante para entender a distribuição espacial da população e as diferentes características de cada uma das áreas. Em defesa dos direitos dos migrantes, defender a migração dentro do país ou para fora dele é um direito humano que deve ser garantido para todo mundo. Essa ideia é recente e, infelizmente, esse direito ainda não está garantido nos tratados internacionais. Organizações trabalham essa concepção dos migrantes para construirmos um mundo melhor. E o brasileiro, na sua opinião, está consciente que existe o direito de fazer essa migração aqui no país? Internamente, a gente não tem barreiras, como você tem quando se pensa na migração internacional, que você tem limite de visto, de passaporte, enfim, uma série de restrições. Os movimentos internos, eles não têm esse tipo de limitador. Os principais limitadores do movimento interno estão ligados ao próprio custo econômico de fazer o deslocamento e social, quando você rompe laços com famílias, com amigos, com vizinhos, enfim, quando você parte para um novo caminho. Então, eu não tenho dúvida de que o brasileiro tem, sim, essa noção da liberdade e da condição de fazer o movimento migratório. A migração interna mais comum no Brasil é feita por pessoas que deixam a região Nordeste para irem para o Sudeste. Grande parte desses migrantes buscou, entre as décadas de 50 e 80, uma vida melhor nas áreas urbanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esses migrantes contribuíram muito para a economia, cultura e paisagem dos locais de destino. A maioria dos migrantes desse movimento era formada por homens e famílias, pouco instruídos e trabalhadores braçais. Ô padre, agora os migrantes brasileiros que também mudam de região, eles são discriminados?
A gente tem notícia, por exemplo, que em Lisboa, muitos migrantes deixaram de alugar um quarto ou uma casa e passaram a alugar uma cama. Uma cama hoje, em Lisboa, está por conta de R$400, 400 euros por mês, por exemplo. Uma cama para dormir. A casa se tornou a cama, né, de muitos brasileiros. Isso acontece em Lisboa, acontece no Reino Unido, acontece em Paris e nos Estados Unidos. Depois, além disso, muitos migrantes brasileiros foram expatriados. No aeroporto de Confins já chegaram vários voos. Mesmo depois da troca de presidente nos Estados Unidos, continuaram chegando voos de expatriados. Então, os Estados Unidos expatriou brasileiros, o Chile expatriou brasileiros, a Europa está tentando expatriar alguns brasileiros. Então, de fato, os brasileiros no exterior sofrem também os efeitos diretos da pandemia. São os primeiros sacrificados e são aqueles que normalmente vão parar nas ruas, normalmente vão perder emprego, normalmente vão passar a viver por conta própria. E viver por conta própria significa viver um pouco de bicos, da caridade, de alguma esmola daqui e dali, de políticas públicas. Em alguns países ainda existe isso, nos outros países nem isso existe mais. Então, nesses dias nós tivemos a notícia de que Lisboa, Reino Unido e Estados Unidos, o pessoal alugava casa, por exemplo, em grupos de 5, 6, 7, alugavam um pequeno apartamento. Hoje, muitos estão alugando cama, não é? Passar a noite e basta. Então, isso denota uma situação mais agravada para os migrantes. A Declaração de Princípios da Conferência Sul-Americana de Migrações, principal espaço de diálogo entre os governos da região sobre o tema, da qual o Brasil faz parte, reconhece que as pessoas têm o direito a migrar, de não migrar e de retornar de forma livre, informada e segura, sem criminalizar seus deslocamentos e ao migrante. Padre Alfredo, como o senhor vê hoje a situação dos migrantes estrangeiros aqui no Brasil? Olha, com esse tempo de pandemia, desde o começo da pandemia, a gente sabe que ela, ao mesmo tempo que escancarou a situação da pobreza em geral, ela agravou a situação de diversas categorias de pessoas, e especialmente dos imigrantes. Isso ocorreu praticamente em todos os países. Os mais sacrificados normalmente foram os migrantes, e entre eles aqueles que não têm a documentação em dia, os chamados irregulares. E esses foram aqueles mais sacrificados. No Brasil não foi diferente. No Brasil, os primeiros que perderam emprego, por exemplo, que passaram para a rua, que passaram a trabalhar como vendedores ambulantes, ou passaram simplesmente a depender da caridade pública, foram os migrantes. No Brasil, especialmente nos últimos tempos, eu diria os migrantes venezuelanos, os hispano-americanos em geral, dos países vizinhos, equatorianos, bolivianos, peruanos, e os migrantes haitianos. Foram aqueles mais atingidos por esse tempo de pandemia. Aqueles que já eram os vulneráveis da situação sociopolítica, econômica que o Brasil vinha vivendo, e se tornaram mais vulneráveis ainda. E, agregado a isso, você tem o aumento da discriminação, do preconceito, da xenofobia, do racismo, também por conta um pouco da situação política em que estamos vivendo. Na mensagem do Dia do Migrante do ano passado, Papa Francisco disse: é preciso conhecer para compreender, é necessário aproximar-se para servir e é preciso colaborar para construir. Os missionários redentoristas atuam em várias partes do mundo e o cuidado com os migrantes e também pessoas em situações críticas e massivas de mobilidade humana estão entre suas principais prioridades apostólicas. A realidade das migrações sempre trouxe uma enorme preocupação para a Igreja. No Vaticano, existe um departamento dedicado a essa temática
e que oferece todos os anos uma contribuição para que se entenda os motivos e as causas das migrações e, sobretudo, que se acolha os migrantes no mundo inteiro. Vocês viram durante o programa de hoje o quanto é complexa e difícil a vida dos migrantes no Brasil. Até mesmo o brasileiro que migra de um lado para o outro dentro do nosso país, como vocês puderam acompanhar, sofrem as mesmas dificuldades que os estrangeiros que chegam e batem em nossa porta. Gente, se pensarmos bem, a revelação que encontramos na Sagrada Escritura é uma história inteira de migrantes, de caminheiros. Tudo começa com Abraão, que sai de sua terra e vai para um lugar distante. Depois, todos os grandes personagens vivem grandes êxodos, até chegar a Jesus, que teve que emigrar para o Egito, por causa da violência que sufocou sua família, logo depois do seu nascimento. Depois, ele já adulto, andou por toda a Palestina, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A migração é também, de algum modo, o que realizamos no ministério missionário. Passamos toda a nossa vida, indo de um lado para o outro, levando a palavra de Deus. Exatamente por causa disso é que podemos entender e nos solidarizar com todos os migrantes. Exatamente por causa disso é que reconhecemos a necessidade de um trabalho mais organizado, concreto e direto em favor dos migrantes. O programa Primeiro Plano de hoje mostrou como é que esse movimento humano das migrações traz tantos desafios para as sociedades. Os governos e os organismos internacionais têm dado respostas, mas o fenômeno é tão grandioso que as respostas parecem ineficazes. Por causa disso, é preciso que todos nós, independente de onde estamos e o que fazemos, ofereçamos nossa contribuição para acolher os migrantes. Para isso, é preciso lembrar o valor que aprendemos dos nossos avós. Receber um imigrante ou um migrante sem hostilidade, mas com amor e com um compromisso real de ajudá-lo a se integrar em nossas comunidades. Não desvalorizar suas línguas e suas culturas. Vamos acolher e mobilizar forças nas comunidades para dar apoio e suporte aos imigrantes, aqueles que chegam de outros países, aos migrantes, aqueles que são de outros estados e mudam para as nossas comunidades em busca de uma vida melhor. Nós, os missionários redentoristas, que vivemos e trabalhamos na América Latina e no Caribe, reconhecemos a seriedade desta questão e fazemos dela uma importante prioridade missionária. As pessoas que deixam sua terra em busca de uma vida melhor no mundo inteiro merecem respeito, atenção e cuidado por parte das autoridades, das comunidades e das igrejas.